Olá, meu querido amigo, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e em qualquer lugar. Estamos aqui juntos para estudarmos a nossa lição de número 13, encerrando a lição desse trimestre. Mas antes da gente começar, eu quero pedir a sua ajuda para divulgar o nosso canal e o nosso trabalho aqui da classe dos professores. Como que você pode fazer isso? Compartilhando esse vídeo com os seus contatos, curtindo no joinha que está aqui embaixo, deixando o seu comentário falando de onde você está nos acompanhando, o seu nome, colocando algum pedido de oração que você tenha ou trazendo alguma contribuição da sua visão da lição dessa semana e se inscrevendo no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações. Dessa forma, toda vez que tiver conteúdo novo no canal, você vai ficar sabendo. E eu gostaria de agradecer 3 pessoas em especial que deixaram os seus comentários em algumas lições passadas, que são o Francisco Miranda, de Chapadinha, no Maranhão. Obrigada, Francisco, por nos acompanhar. Obrigada pelo seu comentário. O Hélio Soares, que está nos acompanhando lá de Londres. E o Nércio Ricardo Undava, que está nos acompanhando de Iambane, em Açoro, Moçambique. Gente, muito obrigada pelos comentários. Infelizmente, a gente não tem tempo de ler todos aqui, mas a gente lê nas nossas casas cada comentário e a gente ora por cada pedido de oração. O seu comentário é muito importante para nós. E antes da gente começar, eu gostaria então de apresentar para vocês os nossos professores. Aqui ao meu lado eu tenho a Cris. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, é uma alegria de novo estar aqui para mais uma vez estudar a Palavra de Deus. Amém. A Cris é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Ao lado dela nós temos nosso querido pastor Wesley Avelar. Seja bem-vindo, pastor. Jéssica, que alegria chegarmos ao final aqui da lição. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez. Amém. O pastor Wesley é o nosso pastor aqui da Igreja Adventista do Lago Sul e ao lado dele nós temos o Gilson. Seja bem-vindo, Gilson. Muito obrigado, feliz por ter estado por mais um trimestre com todos vocês. Amém. O Gilson também é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. E eu sou a Jéssica, também sou membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Para a gente começar então, eu quero convidar você e os nossos professores para nós fazermos uma oração. Querido Deus e Pai, muito obrigada por mais uma lição, obrigada por mais um trimestre que está se encerrando e obrigada pela oportunidade que nós tivemos de estudar sobre todo o livro de Gênesis durante esse trimestre. Obrigada por essa pessoa que abriu a sua casa, que abriu o seu lar e o seu coração nesse momento, que está conosco aqui nos acompanhando. E obrigada por cada professor que está aqui. Senhor, nos inspira, nos capacita, abra o coração de cada um de nós e da pessoa que está nos acompanhando, abra o nosso entendimento e traga para nós aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Isso é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, estamos na lição de número 13, que tem como título Israel no Egito. E nessa lição nós vamos estudar sobre os últimos anos de vida de Jacó, morando na terra do Egito com o seu filho José, depois do grande reencontro. Pastor, lá em Gênesis 46, a gente lê o relato de Jacó saindo da terra de Canaã e indo para a terra do Egito se encontrar com José, depois de todo aquele reencontro, depois de toda aquela coisa. Essa ida de Israel, Jacó, que depois foi nomeado Israel, teve seu nome mudado para Israel. Essa ida de Jacó, da terra de Canaã para o Egito, ela fazia parte de alguma aliança ou alguma profecia? Então, o que nós encontramos na Bíblia é uma reafirmação da promessa que Deus fez a Abraão e do chamado que Abraão também recebeu. Aqui, apesar da saída de Jacó, de Israel, da terra de Canaã para o Egito, nós temos um outro elemento que está sendo destacado aqui, que é justamente a promessa de Deus de que faria de Abraão uma grande nação e que a partir da linhagem de Abraão todas as nações seriam abençoadas. Meu irmão, pensa comigo um pouquinho, a ida de Jacó e sua família para a terra do Egito foi uma grande oportunidade de testemunho para aquela nação que era pagã e idólatra, assim como você. Onde você se encontra, você também é chamado a testemunhar, a falar desse Deus que te trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Jéssica, é uma reafirmação, é Deus destacando o chamado que ele fez anteriormente a Abraão, e agora então na família de Jacó, ele estava também dando a oportunidade para aquela nação
né, o Egito, de receber a mensagem de salvação. É incrível, né? Deus sempre tem um povo que é o povo que é o farol, né? Deus institui como um farol no meio da escuridão, justamente para espalhar, né, essa mensagem, para servir de exemplo e espalhar a mensagem. Gilson, a gente vê então toda uma movimentação em massa, né, da família de Jacó, que não era uma família pequena, né? Os israelitas indo para a terra do Egito. O que aconteceu? Porque a gente sabe que todos os acontecimentos da história, eles têm implicações, né? Tudo tem consequências. O que aconteceu depois que veio toda essa família saindo da terra de Canaã e entrando para habitar na terra do Egito? Bem, a gente tem que sempre ter em mente que apesar de Jacó ter ido ao Egito e quem sabe, né, ter mostrado ali o poder de Deus, a palavra de Deus, o Egito não era lugar de Jacó. O Egito não é o lugar do povo de Deus. O povo de Deus tem o seu lugar em Canaã. Então isso quer dizer o quê? Você pode estar momentaneamente neste mundo, mas este não é o seu lugar, né? E Jacó tinha muito bem isso em mente, ele sabia. E eles também foram ali numa condição que, né, meio privilegiada, né, porque seu irmão e seu filho estava ali como soberano, mas também não foram para mendigar ali, né? Eles foram trabalhar, eles foram estar ali por algum tempo, mas sempre com a mente de que aqui não é o meu lugar. E Jacó então teve a oportunidade de abençoar a Faraó. E note que a bênção é dada sempre do maior para o menor. Então, para mostrar a supremacia de Deus, né, ele abençoou o Faraó. E Faraó já conhecia esse Deus também através de José, que tinha visto milagres através de José. Então, ele sabia muito bem do poder desse Deus. Então, ele recebeu aquele patriarca e foi abençoado por ele. Então, essas são as bênçãos. Você, em todo lugar, pode abençoar as pessoas. Você é um servo de Deus Altíssimo. Você não tem que se amofinar por ninguém e nem viver das custas de ninguém. Você vai viver fruto do seu trabalho, como sempre Deus falou, você vai abençoar a todos os quais você entrar em contato e aqui não é o seu lugar. Prepare-se sempre para poder estar na Canaã, na terra prometida. É muito interessante, né? E falando em bênção, que você mencionou, né, a bênção, que Deus abençoou, né, o Faraó, a gente vê um relato interessante, que Jacó, vulgo Israel, quando estava próximo, né, de morrer, ele chamou 2 netos, porque é uma coisa interessante que normalmente a bênção vinha do pai para o filho, né? Mas Jacó chama 2 netos, né, 2 filhos de José, Manassés e Efraim, e ele abençoa esses 2 netos, Manassés e Efraim, e não abençoa os outros netos, né? Abençoa só esses 2. Cris, o que significou essa bênção que Jacó proferiu sobre os seus netos, Manassés e Efraim? Certo, Jéssica. Então, como o doutor Gilson bem colocou, a terra de Jacó não era no Egito, né? E ele então chama esses 2 filhos de José e os abençoa. Porque eles nasceram ali no Egito. Então, Jacó, ele já profere essa bênção pensando o quê? Na terra prometida, né? Em voltar para Canaã. E dentre outras coisas, nós podemos ver assim, José era o quê? Era o filho preferido. Então, a gente, mais uma vez, percebe ali a preferência de Jacó por José, né? Mas por que será que mesmo depois de tudo o que aconteceu, Jacó ainda assim tinha essa preferência por José, né? Se a gente observar, mesmo ele tendo José como morto e depois ele reencontra José, ele também percebe que José, mesmo estando longe, continua a seguir os ensinamentos de Jacó. Ele continua seguindo o que o pai dele ensinou, né? A gente vê ali, ele nega a mulher de Potifar, ele passa por diversas situações onde ele continua sendo honesto, né? Então, essa bênção, a gente pode dizer que era uma... Ele abençoou os 2 filhos, a gente percebe o que é uma porção dobrada de bênção para José, né? E a gente percebe também que essa bênção, apesar de Jacó estar proferindo a bênção, mas a bênção vinha do céu, vinha de Deus, né? Jacó estava ali somente como um intercessor dessa bênção.
É muito interessante isso. E Jacó não abençoou só os netos, né? Existe um momento que Jacó também chama os seus filhos, ele abençoa antes de morrer cada um dos seus filhos, e a Bíblia traz toda uma descrição da linhagem que viria de cada um dos filhos de Jacó. E aí pode parecer que existe uma certa predestinação, né? Que Deus já está determinando, né, o que seria da linhagem de cada um dos filhos de Jacó. Pastor, existe esse negócio de predestinação, essa descrição das linhagens? Ela é uma predestinação? Deus estava determinando, olha, esse aqui a linhagem vai ser assim, o outro vai ser assado, o outro vai ser assado. Nós temos algumas linhas de estudos que vão tentar mostrar na Bíblia a predestinação, mas isso não condiz com as características de Deus e tampouco com o livre-arbítrio, né? Que é um ponto essencial na nossa jornada cristã. O que nós temos nesse texto, né, onde Jacó vai distribuindo essas bênçãos, vai falando do que vem pelo futuro, na verdade são as expressões do caráter, tanto de Jacó quanto dos seus filhos. Aqui cabe muito bem aquela frase tão conhecida: Deus, ele conhece o fim desde o princípio. Ele não estava determinando o que eles deveriam ser, mas já estava dizendo pela sua onisciência, através de Jacó, o que viria a partir das características desses filhos. Um exemplo que inclusive a própria lição traz é que alguém, né, o fato de Deus saber que alguém vai matar um inocente é diferente, muito diferente do ato de Deus ter desejado que aquela morte acontecesse. Outro exemplo é o contexto que nós vemos Deus anunciando, nesse caso, né, em especial, Deus anunciando já de forma muito antecipada de que a salvação viria pela linhagem de Jacó, na figura do filho dele de Judá, e falando então do Messias. Então, repito, a predestinação, por mais que alguns tentem utilizar alguns textos bíblicos, ela não condiz com as características de Deus, com um dos principais presentes que ele nos concedeu, que é o livre-arbítrio, e o que nós temos é um Deus que conhece o fim desde o princípio. Verdade. Gilson, a lição de terça-feira que a Cris trouxe para a gente, né, ela tem como título A Esperança da Terra Prometida. E ela fala sobre os últimos capítulos do livro de Gênesis, né? E aí a lição de quinta, ela menciona 3 grandes assuntos que envolviam uma esperança presente nesses últimos capítulos de Gênesis. Que assuntos são esses? Esperança é a palavra da moda, né? É a esperança de todo cristão. A gente tem que lembrar que Moisés já havia sido advertido, ele já havia visto o destino, né, do povo, e ele teria esperança naquele povo. Deus havia também falado lá para Abraão, já tinha falado que iria acontecer. Então Deus sempre está comunicando, né? Olha, vai acontecer isso, não adianta, né? A presciência de Deus não é predeterminação. E aqui então ele já havia falado, olha, vocês vão ser escravos, vão passar esse tempo todo, 400 anos, mas vocês vão sair, porque aí não é o seu lugar. A esperança do retorno da terra prometida. Deus havia prometido para Abraão, olha, essa terra eu vou te dar. Né? Ela vai ser sua, não se preocupe, pode demorar, vocês vão ser escravos, vocês vão ter problemas, neste mundo tereis aflições, Cristo já nos falou, mas tende bom ânimo, isso vai acontecer. E a gente vê no decorrer da história que tudo aquilo que foi falado aconteceu. Da mesma forma como a gente estuda também as profecias, Daniel, Apocalipse, a gente vê que todas as coisas aconteceram, isso nos traz esperança. Assim como no livro do Gênesis, eles receberam a promessa de que voltariam para a terra prometida, em Daniel e Apocalipse nós recebemos a promessa de que nós vamos alcançar o céu. Né? Que isto vai acontecer, que Cristo vai voltar para buscar os seus. Então essa é a primeira grande esperança, vamos voltar para o lar. A segunda é também a transformação do mal em bem. Imaginem agora quando Jacó morreu, né, os irmãos lembrando aquilo que fizeram com José, né, assim, vai que
Ele só estava esperando nosso pai morrer porque nós cometamos grande mal com ele. Ou seja, não acreditaram na transformação da vida de José, né? Não acreditaram na bondade de José. E muitos de nós também, às vezes, não acreditamos na bondade de Deus, né? Achando que Ele vai nos punir, vai nos destruir. Não. Assim como José, que foi um tipo de Cristo também, né? Cristo veio para nos salvar. Apesar de termos feito um monte de coisas erradas, mas Ele está transformando o mal em bem. A história sempre se repete. E segundo, terceiro, foi a esperança de que Ele salvaria então, a raça toda decaída. Então, essa é a esperança que quando José falou assim, olha, quando vocês forem embora, levem até os meus ossos. Então, primeiro, vocês vão embora, né? Não esqueçam de mim. Eu não quero ficar nessa terra, aqui não é o meu lugar. E aí, então, ele também diz, vou voltar para a minha morada. Isso já prefiguraria que vou para a casa do Pai, né? E quando eu for, o que vai acontecer? Eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, não me deixem aqui. Eu não pertenço a esse povo, eu não pertenço a esse lugar. Eu quero voltar, e prefigurando também a salvação de toda a humanidade. Cristo nos falou, vocês não são deste mundo, assim como também eu não sou deste mundo. Então eu vou voltar e vou levar vocês também. Que lindo, né? A gente vê, e a gente repetiu várias vezes isso aqui durante o estudo da lição desse trimestre, que toda vez que a gente estuda, a gente descobre tesouros novos. E como acontecimentos, histórias da Bíblia simbolizam muitas outras coisas que num primeiro momento, quando a gente lê, a gente não percebe. A gente lê a história, parece um relato, né, de uma história, de algo que aconteceu no passado, mas existe todo um significado por trás daquilo. E outro significado que a lição traz foi um que o Gilson até mencionou, de que a vida de José tipificava a vida de Cristo aqui na Terra. E eu achei isso muito interessante, né, Cris? A gente estava até comentando sobre isso antes de começar a gravação, e a gente não tinha parado para pensar sobre isso, mas foi foi algo interessante que a lição trouxe que fez a gente pensar, né? Verdade, Jéssica. Quando a gente para estudar a Bíblia, a gente sempre encontra novas possibilidades, né? E a Bíblia amplia muito o nosso conhecimento. Eu nunca tinha parado para pensar na vida de José com semelhança à vida de Jesus. E quando eu parei para estudar, eu vi que são muitas semelhanças, né? Por exemplo, José ele foi vendido por quem era próximo, que eram os seus irmãos. E Jesus também foi vendido por um dos seus discípulos, que também estava ali, era como se fosse da família dele, né? Para Jacó, José morreu. E para os discípulos, Jesus também havia morrido, né? Só que aí depois, Jacó descobre o quê? Que José estava vivo. E qual alegria também não foi para os discípulos ao perceber que Jesus havia ressuscitado, né? Outra coisa, José, além de estar vivo, né, ele ocupava uma alta posição em uma nação que iria sustentar eles no momento de fome. E Jesus também ocupa uma posição de intercessão, de cuidado, né, com a gente. E José queria que todos estivessem juntos, ele queria reunir novamente a sua família. E ele conseguiu, ele fez isso, né? Ele conseguiu no final, ele reuniu todos os irmãos, o pai novamente. E hoje, Jesus também está ansioso, querendo se reunir com você, ele está nos aguardando para esse momento. Então, as semelhanças são muitas. Acontece que José, ele já conseguiu juntar a família novamente. E Jesus ainda está esperando para que você se junte a ele. Amém. Para a gente encerrar, eu queria saber, Gilson, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para os nossos alunos e professores que estão estudando aqui com a gente? Bem, é muito importante o estudo do Gênesis, porque ele nos dá a nossa origem e dá o sentido e significado de todas as coisas, tá? Infelizmente, tem uma corrente teológica que quer extirpar os primeiros capítulos do Gênesis, né, dizendo que aquilo tudo é uma alegoria, que não foi bem assim.
Com isso, eles modificam a criação, eles modificam o mal, né? Inventam uma outra história para o mal, eles modificam a obra, o do porquê Cristo deveria vir morrer pelo pecado de todos, eles subvertem toda a relação da humanidade, dos seres humanos com Deus. Então, aqui a gente encontra o sentido das coisas. Esse é sempre o pano de fundo que nós devemos ter em mente para quando a gente for raciocinar para todas as coisas que aconteceram, que acontecem e que acontecerão. A razão de nós estarmos aqui, a razão dessa guerra cósmica toda, a maravilha de Deus ter depois vindo aqui para nos salvar, né? Como Ele se apresentou para o seu povo, a aliança que Ele fez, Ele sempre buscando salvar o perdido, o ser humano, o seu povo, né? A tentativa dele de destruir o mal, de separar os seus, de acabar com a maldade da humanidade. Essa é a essência da história da humanidade. Então, em Gênesis tem tudo. Em Gênesis nós encontramos tudo o que nós precisamos saber para fazer sentido do porquê estamos aqui, qual é a razão, né, para onde devemos ir e quem nos tirará dessa situação. Então, Gênesis é tudo de bom, é a razão de tudo. Quer entender a humanidade? Estude Gênesis. Quer entender, inclusive, as guerras que acontecem ainda de hoje? Estude Gênesis. Quer saber para onde você vai? Estude Gênesis. Quer saber por que da maldade? Estude Gênesis. Então, no Gênesis, você encontra tudo. E nós devemos sempre, e eu sempre digo nos meus sermões que eu ainda não consegui sair do Gênesis, porque ele é tão rico, tão vasto, que ali a gente consegue encontrar correlação de toda a Bíblia com a palavra de Deus escrita em Gênesis. Verdade. E você, pastor, qual é a mensagem que você queria deixar no final dessa lição? Bom, primeiro quero agradecer a Deus e a equipe pelo convite em participar com vocês aqui durante esse trimestre. Que privilégio justamente com o livro de Gênesis, né? O segundo recadinho que eu quero deixar é, você já comprou a sua lição para o próximo trimestre, já entrou no site da CPB, ou já foi ali à loja mais próxima da sua casa para poder comprar, adquira a próxima lição, porque nós vamos ter novamente uma outra temporada de estudos da Palavra de Deus. E olhando para o estudo desse trimestre, o que a gente pode observar e tirar de lição, né? Eu destacaria alguns pontos aqui que foram importantes para a minha própria jornada. Primeiro, existe um Éden nos aguardando. Não mais o Éden de Adão e Eva, mas agora o Éden restaurado, onde viveremos para sempre com o nosso Salvador. Agora, é importante que sejamos amigos de Deus. Passeamos pela história de Abraão, dos seus filhos, dos seus netos. Que privilégio podemos também buscar essa amizade com Deus. Não da parte dele, porque da parte dele ele já é o nosso amigo. Mas a pergunta que fica para a gente é, como eu tenho vivido? O que eu tenho buscado? O que eu tenho feito para justamente ser um amigo de Deus? Então, o meu desejo é que, depois de 13 semanas juntos, estudando a Palavra de Deus, que o nosso coração se converta ao Senhor e que sejamos amigos de Deus. Amém. E você, Cris, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para a gente encerrar a nossa lição? Bom, eu falo por mim, né, que a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa ainda no seu coração, que você ainda não acredita que esse livro aqui ele é poderoso e pode transformar a vida, sente e estude, mas estude ele com vontade de conhecer, reflexão, né? É essa a atitude que nós devemos ter, porque a cada vez que a gente vem aqui, a gente descobre quão bom e quão maravilhoso é o nosso Deus. A gente entende de onde a gente veio e para onde a gente vai. É verdade. E para a gente encerrar, eu gostaria de deixar uma leitura que para mim é muito inspiradora, porque muitas vezes a gente perde a noção de que isso um dia vai terminar. Na vida a gente enfrenta tantas dificuldades, tantas tristezas, tem momentos de desânimo. Qualquer professor que está aqui é humano, assim como você, nós enfrentamos momentos de desânimo, momentos de tristeza e parece que essa jornada nunca vai acabar, parece que a gente nunca vai vencer, mas vai acabar, nós vamos vencer. Então eu queria trazer aqui
uma leitura do último parágrafo de um livro muito especial, que é o livro O Grande Conflito. Se você ainda não leu, se você não conhece, digita aí no Google, procura livro O Grande Conflito. A autora se chama Ellen White. Você vai amar esse livro, ele vai também transformar a sua vida. O último parágrafo do livro diz assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. E eu sempre me emociono, porque eu sei que nós temos um Deus que nos amou. Nós temos um Deus que vai pôr fim a todo esse sofrimento. E Ele nos espera. Ele quer que você esteja lá. Ele quer que eu esteja lá. Porque sem nós a alegria não é completa. Então, nós gostaríamos de agradecer muito a cada um de vocês por nos acompanharem. Parabéns a você por estar buscando conhecer mais sobre esse Deus que te ama tanto, que te espera, para que junto com toda a criação você possa cantar em júbilo e agradecer o seu grande amor. E assim a gente encerra a nossa lição de número 13. Eu gostaria de pedir então para o Gilson fazer uma oração para a gente terminar. Vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, temos uma profunda gratidão porque nos deixaste a Tua palavra, guia seguro através deste mundo totalmente inseguro. Nos mostraste que Tu és o Criador, Tu és o mantenedor, Tu és o Deus que nos busca a cada momento e, sobretudo, que nos resgatou do pecado e agora intercede por nós nos céus e brevemente virá nos buscar. Abençoe, Senhor, para que cada aluno, cada um que está ouvindo, cada participante, nós aqui, a nossa igreja, estejamos nos preparando para esse breve encontro com Cristo nos ares. Possamos, Senhor, preparar, nos santificar a cada dia e pedimos e intercedemos, não só pelos nossos ouvintes, os que acompanham, mas pelos seus familiares que eles pedem tanto aqui, nos comentários, cada um preocupado com suas famílias, seus filhos, seus pais, seus cônjuges. Todos nós clamamos por eles, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa ser derramado e um dia sejamos achados contigo nos céus. É o que pedimos por Jesus. Amém. Amém. Bom, nós esperamos você no próximo trimestre. Participe, compartilhe com seus convidados. Quem sabe no próximo trimestre você está com a sua caneca da classe dos professores. Fiquem com Deus e a gente espera vocês na próxima semana para mais uma lição, para mais um trimestre.